Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 13 e versículo de número 10. Lhes prometo não lhes ser cansativo nessa primeira noite. Glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 10. Aqueles que puderem estar em pé, bem o fazem, em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Lucas, Evangelho, capítulo 13, versículo 10. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Está escrito: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Tomai assento, por gentileza, e vamos nesta noite, neste tempo tão precioso, meditarmos naquilo que o nosso Deus, o Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, tem para falar ao coração da sua igreja, a igreja missionária. Se você me pedisse um tema para esta meditação, eu te diria que o tema desta mensagem é: fazer missões é trazer pessoas para o lado de dentro. Se você me perguntasse o tema desta noite, o tema é este: fazer missões é trazer pessoas para o lado de dentro. Todos nós sabemos que Deus, em Cristo, escolheu alguns homens, na verdade 4 deles, para serem contadores da história de Cristo na terra, ou seja, evangelistas. E cada um destes amados foi levantado pelo Senhor com um propósito sublime e excelente, de revelar ao coração de quem lê a Bíblia aquilo que Cristo fez. Algo que me chama a atenção é que dentre os 4 evangelistas, o único que não é de descendência judaica é exatamente Lucas, que era um médico grego, que foi contratado por Teófilo para contar a história do Cristo e também da igreja nascida em Jerusalém, debaixo de muita orientação divina. Lucas vai ter contato com as pessoas que andaram com Jesus, pois, diferente de Mateus e diferente de João, Lucas não é um contemporâneo de Cristo. Ele veio a conhecer a história do Nazareno, depois que ela já havia tido o seu desfecho. Lucas não andou com Jesus, mas andou com quem teve a oportunidade de estar ao lado
lado dele. E quem anda com Cristo, um dia vai conhecer a Cristo. É isto que Lucas vai ter de experiência. Ele é chamado para contar a história de Jesus, mas mais do que uma história, ele tem um encontro com o Cristo vivo. O encontro com Jesus vai mudar a vida de Lucas, e ele agora, com minúcias de detalhes, vai contar para mim, vai contar para você a história do Nazareno. E eu quero parar esta noite naquilo que está no capítulo 13, a partir do versículo 10, quando Jesus está numa das sinagogas judaicas. E o que é uma sinagoga? O que é este tipo de culto feito na sinagoga? Haja visto que o primeiro instrumento de adoração que o povo de Deus usou foram os altares. A primeira forma de lugar para adorar que a humanidade tem é levantando altares. E a construção de um altar traz duas mensagens fantásticas. Quem constrói altar está dizendo: eu quero ter comunhão com Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ter compromisso com Deus. Mas quem constrói altar também está dizendo: eu quero ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Sim. Depois disso nós vamos ter, após a saída do Egito e no estabelecimento da nação na terra de Israel, o tabernáculo do deserto e o templo em Jerusalém. E ambos, o tabernáculo e o templo, eram divididos em três ambientes: o Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Lá só entra sumo sacerdote uma vez por ano, com o sangue de um cordeiro, para que o pecado do povo seja coberto. O segundo ambiente é chamado de lugar santo. Lá entram os sacerdotes diariamente para oferecer o sacrifício ao Senhor. E o povo comum, aquele que não era sacerdote, tinha acesso a um lugar chamado átrio, que ficava ao lado de fora do templo e ao lado de fora do tabernáculo. Neste lugar, o judeu comum adorava a Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, o judeu comum não tinha acesso às dependências internas do templo. O judeu comum não entrava no santo lugar. O judeu comum não ia além do véu e também não entrava no santíssimo lugar. Então, com muito respeito à adoração do Antigo Testamento, posicionalmente é uma adoração do lado de fora, no átrio, no pátio da casa de Deus. Os judeus ficavam lá até que o sacerdote irrompia aquela adoração, saía do lado de fora e no pórtico abençoava o povo de Deus. Porém, com o advento do cativeiro babilônico, nenhum judeu de Jerusalém e nem de Judá pode sair da terra dos caldeus e ir a Jerusalém. Além do impedimento do cativeiro, o templo em Jerusalém fora destruído, fora feito em ruínas. Então, eles não têm mais a possibilidade de ter um templo. E se tivesse um templo em Jerusalém, eles não teriam a liberdade de ir até lá para adorar. É dentro deste contexto que vai surgir a sinagoga, um lugar de adoração, de se aprender a palavra, permitido por Deus na terra de Babilônia, na terra dos caldeus. E o culto da sinagoga vai ter um aspecto diferente do culto do templo. No templo, o judeu comum adora do lado de fora, mas na sinagoga será a primeira vez que
todo judeu terá acesso ao lado de dentro de um ambiente onde Deus é adorado. E dentro disto, eles vão organizar este culto, porque culto a Deus não é bagunça. Culto a Deus tem que ser organizado, porque o Deus desta igreja é Deus ordeiro. Quem pode dar glória para Ele essa noite? Então, para ter culto na sinagoga, são necessárias 4 coisas, e eu estou correndo, mas me esforçando para você entender. O primeiro elemento do culto da sinagoga é o príncipe. O segundo elemento do culto da sinagoga é o levita. O terceiro elemento do culto da sinagoga, no mínimo 20 pessoas reunidas dentro dela. E o quarto elemento do culto na sinagoga chama-se inspetor. Vamos ver o papel de cada um desses. O que faz o príncipe no culto da sinagoga? O príncipe tem sobre si a responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Príncipe de Deus não manipula a palavra. Príncipe de Deus não dissimula a palavra. Príncipe de Deus prega a palavra do jeito que ela é. Esta é a coragem que nós, como príncipes de Deus, temos que ter. Vivemos um tempo de manipulação da palavra. Vivemos um tempo do culto ao gosto. Se gosta do culto mais quente, a gente esquenta. Se gosta do culto mais morno, a gente morneia. Se gosta do culto frio, a gente também não liga. Se gosta de ser exortado, a gente exorta. Mas se só gosta de palavra de autoajuda, a gente prega autoajuda. Está na hora de nós entendermos que não mandamos no que Deus vai falar, é Deus que manda o que Ele quer falar. Sim, também no culto da sinagoga tem o levita. Qual é o papel dele? O papel do levita é cantar para Deus, para que então Deus se manifeste no meio do povo. Levita de Deus não é cantor de música popular. O cantor de música popular tem que cantar o que o povo gosta, tem que cantar o que dá certo. O cantor de música popular canta para o povo, mas o levita, ele canta para Deus. Está mais do que na hora de nós, como igreja, parar de cantar para nós e cantarmos mais para Deus. Por que, pastor? Porque quando nós cantamos para Deus, Deus se manifesta no nosso culto. Porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Terceiro elemento: não tem culto na sinagoga se não tiver pelo menos 20 judeus sentados dentro dela. O culto da sinagoga é numérico. Glória, santo. O culto da sinagoga é numérico. Se não tiver número, não tem culto. Se não tiver o mínimo de pessoas, não tem culto. Porém, eu quero firmar o meu pensamento esta noite e, em rápidas palavras, falar sobre este quarto elemento do culto da sinagoga. É o inspetor. Qual é a função do inspetor no culto? Ele fica na porta para impedir que entre no ambiente de culto aquele que não está apto para o culto. E quem é que o inspetor de sinagoga deveria barrar na porta? O leproso, porque leproso não deve ter o direito de entrar no culto. Quem é que o inspetor de sinagoga deve barrar na porta? O incircunciso, porque o incircunciso não tem aliança com Deus, e quem não tem aliança com
Deus não vai receber nada de Deus. Agora me permita aqui, meu irmão, eu tenho que dar um glória a Deus. De um lado, quem não tem aliança com Deus não recebe nada, mas do outro lado, quem tem aliança com Deus recebe o melhor de Deus. Aleluia. Pega na mão de alguém do teu lado com carinho e diga para esta pessoa: a tua aliança vai trazer o melhor de Deus para a tua vida. Diga isto para alguém. Aleluia. Mas deixa eu correr aqui. A gente vai chegar no texto. Esse culto da sinagoga, mesmo quando o cativeiro babilônico acabou, ele é preservado. E ele chega até os dias de Jesus. E aí vamos para o texto. No capítulo 13 de Lucas, e no versículo 10, diz que Jesus estava ensinando. Dentro da estrutura que nós acabamos de conhecer, você diria então que Jesus foi naquela manhã de sábado, porque o culto da sinagoga era na manhã de sábado. Ele foi naquela manhã de sábado para ser o príncipe daquele culto, para pregar, para ensinar. E de fato, se você só ler o versículo 10, a impressão é que Jesus é o príncipe daquele culto. Mas Lucas, com uma sensibilidade monstruosa, a partir do versículo 11, ele mostra para mim e para você que Jesus não ficou sentado na cadeira do príncipe. Ele entrou na sinagoga, ensinou e foi para a porta. Nesse sábado, Jesus é o inspetor daquela sinagoga. É ele que diz quem entra e quem não entra. É ele que diz quem vai dentro e quem fica fora. Aí você me pergunta, pastor Ângelo Galvão, qual a necessidade de Jesus intervir? Porque os inspetores de sinagoga daquela época receberam muito poder. Imagina um homem que pode chegar na porta da casa onde Deus é cultuado, e alguém vem entrando e ele estende a mão e diz: você não pode entrar. E a autoridade dada tem que ser obedecida. Os inspetores de sinagoga tinham legalmente autoridade para barrar alguém na porta. Mas qual o problema disso? Nenhum, até eles começarem a fazer acepção de pessoas. Nenhum, até eles começarem a usar mais do poder que tinham do que lhes fora dado. Por quê? Porque quem não deveria entrar era o leproso. Quem não deveria entrar era o incircunciso. Mas os inspetores de sinagoga da época de Jesus tinha tanta autoridade e misturada com a tradição religiosa que eles ditavam quem entra e quem não entra, quem fica dentro e quem fica fora. Os inspetores de sinagoga da época de Jesus deixavam gente do lado de fora que não precisava ficar do lado de fora. Eles começaram a selecionar, porque quando você lê o contexto bíblico, no seu contexto histórico, você vai ver que sinagoga não era lugar de multidão. As grandes sinagogas cabiam 120 pessoas. As grandes sinagogas cabiam no máximo 150 pessoas. Então não era lugar de grande multidão, meu irmão, e vinha mais gente do que comportava. Então os inspetores de sinagoga começaram a selecionar. Aí você olha para o negrão essa noite e diz: negrão, estou entendendo nada dessa mensagem que você está pregando. Deixa eu tentar te explicar, meu irmão. Hoje em dia, e aqui eu já faço uma ressalva muito grande, não estou fazendo nenhum paralelo com os diáconos e porteiros da igreja. Já vou dizer bem rápido para ninguém se confundir. Esta mensagem que eu estou pregando não tem nenhum paralelo na diaconia da igreja e não tem nenhum paralelo entre aqueles que fazem o serviço de porteiro na igreja, e sim de postura de pessoas. Ei, meu irmão, você olha e diz: pastor, mas isso não acontece. Não, meu irmão. Ei, pensa, naquele tempo, quando chegava alguém todo bonito, formoso à vista, o inspetor de sinagoga lhe dava acesso. Mas quando chegava alguém sem beleza, sem formosura, era natural o inspetor de sinagoga deixar essa pessoa do lado de fora. O que eu aprendo é que
Em muitas sinagogas, o povo, ao ser impedido de entrar, não ia embora, porque o adorador, quando ele tem sede de adorar, você pode humilhar ele, pisar nele, mas ele vai arrumar um jeito de adorar. Então, eles encostavam do lado de fora, e isto vai se repetir na própria casa de Jesus. Lembra no evento daquele moço que foi descido pelo teto? Não deu para entrar todo mundo, o povo ficou do lado de fora, travou porta, travou janela, ficava ali. Era uma tendência de quem ia na sinagoga. Não deu para entrar, encosta o ouvido na parede. Não deu para entrar, encosta do lado de fora para pelo menos ouvir. Então, na sinagoga ficava muita gente do lado de fora, querendo entrar, mas o inspetor dizia: não entra. Na sinagoga, eu estou dizendo em paralelos gerais aqui, acontecia mais ou menos assim: chegava o doutor, todo nos trinques, todo bonito, todo no perfume, o inspetor dizia: entra, doutor. Chegava a madame, ele repetia: entra, madame. Mas chegava lá alguém desprovido dessas coisas, o inspetor dizia: não, está cheio, você não pode entrar. Não, você vai ficar do lado de fora. Aí você diz: pastor, hoje não acontece. Eu acho que não acontece mesmo não, porque esses dias numa igreja que eu estava pregando, eu comecei a observar o movimento do culto. Chegou alguém bonito, não era crente, mas chegou alguém bonito, aparelhado, alguém da igreja, pegou esse camarada, colocou na frente, deu lugar de destaque. Mas para minha sorte, para ilustrar o que eu ia pregar, aleluia, que essa noite Deus me fez ver chegar um bêbado, todo sujo na porta da igreja, meio mendigão. Sabe o que fizeram? 2 homens, eu vou usar a expressão diácono, mas não estou ofendendo diácono nenhum. 2 diáconos ficaram, um de cada lado, não impediram ele de entrar, mas colocaram ele lá no último banco. Sentou um de cada lado dele, e eu ouvi quando o diácono virou para ele e fez assim. Para mim o diácono estava dizendo: fica quietinho, não bagunça o nosso culto, fica de boa, senão a gente põe você para fora. Então parece que hoje repete o que estava acontecendo no tempo de Jesus. É bonito, tem aparência, tem formosura, entra. É estranho, é esquisito, fica do lado de fora. Tem alguma coisa para oferecer? Entra. Não tem nada para oferecer? Fica do lado de fora. Dá lucro? Entra. Não dá lucro? Fica do lado de fora. É legalzinho? Entra. Não é legalzinho? Fica do lado de fora. É da nossa panelinha? Entra. Não é do nosso grupinho? Fica do lado de fora. Gosta da gente? Entra. Não gosta da gente? Fica do lado de fora. Só que o que ninguém esperava aquela manhã é que Jesus ia para a porta. Jesus parou na porta e disse: hoje quem vai dizer quem entra e quem não entra sou eu. E o texto é extraordinário, porque quando Jesus chega na porta, quem vem? Uma mulher toda torta, toda feia, toda troncha, 18 anos sofrendo. E o contexto histórico diz que faz 18 anos que ela vai na mesma sinagoga. E nunca deixaram ela entrar. Sabe qual é o problema do inspetor de sinagoga? Ele só vê a pessoa do lado de fora. E quando o inspetor de sinagoga olhava para ela, dizia: deve ter um problema de coluna, deve ter um problema ortopédico, anda torta por via da natureza. Mas a Bíblia diz que quando Jesus está na porta, ela vem. Jesus olha e diz: isso aí não é problema de coluna, isso aí é um espírito de enfermidade que está na vida dela. Quem faz missões, meu irmão, não pode se enganar com aparência. Nem tudo é físico. Tem muita coisa que acontece que não é física, é espiritual. Ela é mais churicanta, ela é baragai. O próprio Jesus, no verso 16, vai dizer: eu não deveria ter compaixão desta mulher, que há 18 anos Satanás prendeu ela. Nós temos que ter visão de Cristo. Nós temos que parar de olhar as pessoas por aparência. Quem faz missões não pode ter só visão humana, tem que ter visão espiritual.
Era mandorou que a céu e dará plá focomanai. Deixa eu correr aqui que está na hora de eu parar já, que eu já estou falando muito para o meu tamanho. No verso de número 12, a Bíblia diz, 3 segredos do missionário. E vendo a Jesus, a primeira coisa, Jesus está na porta, a mulher vem curvada. Eu não vou teatralizar aqui, porque eu tenho uma postura esguia, e eu não vou ficar fazendo teatrinho aqui, que eu não vim fazer teatrinho. Mas você consegue visualizar mentalmente uma pessoa torta, uma pessoa curvada, olhando para o chão. Ou seja, ela não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo ela. Ela não está enxergando quem está na porta. A perspectiva dessa mulher é chegar na porta e ouvir a voz do inspetor dizendo: a senhora não pode entrar de novo. E ela consensualmente iria encostar na janela, na parede, ia colocar o ouvido para pelo menos ouvir a palavra. Ela ia ficar do lado de fora desejando estar dentro. Porque na verdade nenhum ser humano quer ficar do lado de fora. Todo ser humano quer ser incluído, acolhido, recebido. Mas o inspetor ia dizer para ela: a senhora vai ficar aí fora. Mas aí vem a segunda atitude de Jesus, que é divina. A Bíblia diz: chamou-a para junto de si. A palavra principal aqui, na nossa tradução latina, é escoligere. Escoligere quer dizer trazer para perto. A função da igreja não é levar as pessoas para longe, é trazer para perto. O inspetor de sinagoga manda ela se afastar. Jesus na porta manda ela se aproximar. A igreja missionária tem que ser o meio de pessoas se aproximarem de Deus. Mas está torto, mas pode se aproximar de Deus. Essa mulher não ficou direitinha, linda, toda produzida para chegar perto de Jesus. Ela chegou perto de Jesus do jeito que ela estava. E a terceira coisa é que quando ela se aproxima, Jesus tem uma palavra de autoridade para liberar na vida dela. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, você está livre dessa tua enfermidade. Mas o texto do verso de número 11 já diz que aquilo era um espírito de enfermidade. O texto diz que era um demônio. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: minha filha, o demônio que te atormentou até hoje, a partir de hoje não te atormenta mais. Eu preguei há um mês e meio atrás, uma cidade chamada Resplendor, Minas Gerais. E lá eu conheci um ex-macumbeiro. E ele me contou a história dele, né? E eu achei fantástica, por isso vou contar para vocês. Ele era conhecido como o principal e maior macumbeiro da região. E um dia chega na tenda dele um homem, uma mulher, melhor dizendo para ele: eu quero que o senhor faça uma macumba para o meu marido. E ele disse para ela: a senhora quer que ele largue da amante? Ela disse: ele não tem amante. A senhora quer que ele pare de beber? Não, ele não bebe. Então o que a senhora quer? Eu quero que o senhor tire meu marido da igreja dos crentes. Minha senhora, não entendi. A senhora quer que eu faça uma macumba para o seu marido sair da igreja dos crentes? Meu marido agora inventou de se converter e está lá dentro da igreja dos crentes, eu quero ir fora de lá. Ele disse: não tem problema. É 3 mil reais a macumba. Hã? 3 mil, senhora? Ela disse: não, eu posso, isso aí não é problema. Deu 3 mil reais para ele contando para mim. E ainda pagou a farofa, os apetrechos. E ele fez a macumba. 15 dias depois a mulher voltou. Voltou assim meio acabrunhado e perguntou para ele: o senhor fez a macumba? Ele disse: fiz. Gostou do resultado? Ela disse: não. Mas como não? Macumba minha não falha, o que aconteceu? Ela disse: se não falha, essa falhou. Me explica. Quando eu vim aqui há 15 dias atrás, meu marido ia na igreja domingo à noite. Agora, depois da macumba, ele está indo domingo, terça e quinta. Ele contou para mim que ficou indignado. Isso não pode ser, eu nunca fiz uma macumba para dar errado. Vamos fazer de novo. Não, senhora, fica tranquila. Eu vou dobrar essa macumba, vou colocar metade na cachoeira e metade na encruzilhada. Esse seu marido vai sair da igreja. Ele disse: a senhora pode ir embora tranquila, que macumba minha, não, eu tenho uma reputação aqui no Vale de Redenção aqui, não pode. Não, pode ficar tranquila. A mulher foi embora. Um mês depois a mulher volta. E agora volta brava. Diz que olhou para ele e disse: o senhor é um macumbeiro de meia tigela. O senhor é um macumbeiro de meia pataca, o senhor não tem palavra,
o senhor é um Zé Ninguém. E ele disse que levantou e disse: a senhora me respeite. Qual é o seu problema? Ela disse: o meu problema é essa macumba velha sua, que não presta para nada. Faz 45 dias que eu estou vindo aqui para o senhor tirar meu marido de dentro da igreja. Agora, o senhor me desculpe, mas essa sua macumba não presta. Quando eu cheguei aqui, meu marido ia na igreja uma vez por semana. Hoje, o seu macumbeiro de meia tigela, ele vai na igreja domingo, vai na igreja terça, vai na igreja quinta. E esse mês, uma sexta-feira aí, ele saiu de casa 10h30 da noite e voltou 6 horas da manhã. Eu perguntei para ele: amor, você estava em alguma festa? Ele disse: não, amor, estava na vigília buscando poder. Ele disse: é, seu macumbeiro velho. Agora meu marido está nesse negócio de vigília. Nós nunca fomos pessoas da noite, agora meu marido passa a noite fora de casa. E tem mais, meu marido nunca foi um homem de chorar. Esses dias eu entrei no escritório dele, ele está com um livro preto aberto em cima da mesa, chorando. Quando eu entrei, ele olhou para mim, abriu um sorriso e disse: amor, Deus está falando comigo pela sua palavra, amor. Ela disse: eu não aguento mais, eu vou difamar você, eu vou falar para todas as minhas amigas que a sua macumba não presta. Ele disse que se enfureceu contra a mulher, expulsou ela da tenda, ameaçou de fazer uma macumba para ela morrer. Mas quando ela saiu, ele contou para mim. Eu preguei lá, tem um DVD pregado lá, o DVD Sobrevivendo ao Sistema foi pregado lá em Resplendor. Ele disse que quando ela saiu, ele fechou a tenda e foi falar com os ogãs, foi falar com os demônios. E eu dei muita risada quando eu vi ele contando, que ele disse: pastor, e eu fui falar com o cão, pastor, e perguntei para ele: nunca falhou uma macumba minha? O que é que está acontecendo? Será que meu pacto está quebrado? E ele disse que o ogão olhou para ele e disse: não, seu pacto não está quebrado. O problema é que esse homem que você está fazendo macumba para ele não está na nossa mão, ele está na mão do homem lá de cima. E se alguém está na mão do homem lá de cima, a gente não consegue fazer nada contra ele. Deixa eu te dizer, meu irmão, você também está na mão, não do homem lá de cima, mas do Deus que se assenta num alto e sublime trono. Há uma palavra de Deus que impede o diabo de te tocar. Podem fazer 500 macumbas para você, pega não, meu irmão, você está debaixo do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro é mais forte do que sangue de galinha preta. Ei, meu irmão, pode acender 500 velas de 500 dias, meu irmão, quem brilha sobre você é a estrela da manhã. Ela baracanda lá, maché. Jesus está dizendo para esta mulher: esse demônio não te toca mais. Só que, me permita pregar desse jeito nessa primeira noite. Jesus vai quebrar o protocolo no verso 13, porque a Bíblia diz que ele impõe as mãos, não é nem a mão. Jesus não fez assim nela, não. Não é no singular o texto. Nem no original o texto é no singular. É no plural. As duas mãos. A Bíblia diz que Jesus impôs as mãos sobre ela. Sabe qual é o problema da igreja brasileira hoje? É que a gente está inventando moda demais. É azeite trazido de Israel. Esse dia eu vi um camarada falando que trouxe 200 litros de azeite de Israel. Mentira, meu irmão, não traz. A imigração lá é terrível. Traz não. Então, pastor, nem jegue consegue. Nem a gente. Eu não fui lá, eu não posso mentir aqui, eu não fui lá. Mas meu amigo Eduardo Lopes foi. E ele disse que você sai do hotel 2 horas da manhã para sair subindo, meia-noite, para sair subindo lá aquele negócio. É umas escadinhas assim, não é? Está pensando que é chegar na beira do Monte Sinai e tem uma escada rolante. Subiu uma vírgula. Ah, é sal do Mar Morto. Sal grosso do Mar Morto. É nada, irmão, isso é sal cisne. É a chave disso. Esses dias eu fui na igreja de um camarada, ele estava fazendo culto, entregando pedra para o povo. Eu disse: mas que pedras são essas? É as pedras do fundo do Jordão, simbolizando, quando você chegar do outro lado. Eu falei: mas deixa de besteira, pastor. Engana o povo não. O nosso povo é de tradição mística.
O nosso povo, boa parte dele veio do catolicismo, a gente já está cansado. O nosso povo ia na Aparecida do Norte, pastor. E agora nós vamos colocar fitinha no povo de novo, o povo está liberto da fitinha já. Deu tanto trabalho para homens de Deus sérios tirar o misticismo do meio da igreja, e um bando de pastor que não ora agora quer inventar e trazer isso para dentro de novo. Está na hora de parar, alguém tem que falar que não. Ai, pastor, comprei um carro, vem ungir meu carro. Meu irmão, unção não é para carro não, unção é para doente, meu irmão. Ah, eu comprei uma casa nova, pastor. Aí eu entro lá, eu sinto uns arrupios, pastor. Vai lá ungir. Que ungir o quê, minha irmã? Se você comprou com dinheiro dizimado, Deus está no negócio. Se você orou, Deus deu direção. Se você não orou, vende logo, que é prova. Ai, eu quero que o pastor venha aqui fazer unção. Que unção, meu irmão? A única autorização para unção no Novo Testamento é para doente. Me acha outra na Bíblia. Ah, mas no Antigo Testamento. Eu não vivo no Antigo Testamento. E nem no Antigo Testamento ficava ungindo qualquer coisa, não. Ah, você comprou uma sandália nova? Vem cá que eu vou ungir. Ah, você comprou uma charrete nova? Vem cá que eu vou ungir. Não era assim não, meu irmão. 200 litros de azeite. Tem pastor agora com uma taçona e diz que é azeite. Azeite nada, meu irmão. Azeite custa caro, aquilo é óleo lisa. Enche de óleo ali e fica jogando os papelzinhos dos pedidos. Ah, o seu pedido para ser ungido. Meu irmão. E aí eles dizem que é materialização da fé. Tá bom. Vamos dizer que eu sou o camarada mais burro que existe no mundo. Mas mesmo sendo um camarada burro, eu leio a Bíblia. E a Bíblia define fé como firme fundamento das coisas que não se veem. E a certeza das coisas que se esperam. A mesma Bíblia diz que aquilo que eu vejo não é fé. Por mais que eu seja, não tem como materializar isso, meu irmão. Porque a fé é de natureza imaterial. Mas por que eu preciso materializar? Por causa da tua superstição. E superstição não é fé. Ai, eu vou amarrar a fitinha dos 300 de Gideão. Ai, a fitinha linda. Deixa de bobagem, irmão. Ah, amanhã de manhã vai ser o culto do azeite da restituição. Se você pagou imposto de renda, vai ter restituição. Se você não pagou, tem não. Ai, eu vou lá porque naquela igreja que abriu ali, o povo é animado, o povo dança, o povo roda, o povo pula, e no final o pastor enche todo mundo de azeite. É, minha irmã, e depois você compra um bom shampoo para arrancar aquela praga do cabelo. É, eu já fui nessas igrejas aí, meu irmão. Os pastores... O pastor disse, agora nós vamos ungir. Eu pensei que eram os enfermos. Ele disse, faz uma fila. Chega, calaca. Faz uma fila. E aí, disse assim, põe a mão aí, pastor. E eu, pum, e ele lambuzou tudo minha mão de azeite, meu irmão. Me deu uma raiva. Ele disse, vai lá, pastor, o povo quer ser ungido. Aí fez uma fila desse lado da igreja, outra fila do outro lado, e o povo vinha. O povo vinha. Aí eu disse, e aí, pastor, passa o dedo na testa. Não, bota a mão na cabeça. Meu irmão, eu vi irmã com o cabelinho limpinho. Quando eu ergui a mão assim, os fios do cabelo da irmã, me deu nojo, desculpa. Acabei com a chapinha da irmã. Eu não preciso de azeite de Israel. Eu não preciso de sal do Mar Morto. Eu não preciso mistificar a minha fé. Eu sirvo a um Cristo vivo que pode tocar na minha vida. Essa mulher não precisou de azeite. Essa mulher não precisou de sal. Ela precisou do toque de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus tocou ela, imediatamente ela se endireitou.
Eu ainda sirvo a um Cristo que põe as coisas no lugar. Eu ainda sirvo um Cristo que faz as coisas se endireitarem. Levante a sua mão, querido, por favor, e adore esse Cristo esta noite. Ela para a suica. Deixa eu terminar. Outra coisa que eu queria dizer, isso aqui eu tenho que dizer. Deixa eu dar essa palavra mais prática. Hoje, amanhã, quem sabe a gente prega aquela mensagem mais rápida. Jesus viu ela e ela não endireitou. Jesus chamou ela para perto e ela não endireitou. Jesus expulsou o demônio dela e ela não endireitou. Ela vai endireitar quando Jesus toca nela. A gente tem que aprender uma coisa na igreja, irmão. As pessoas não chegam prontas. E a prova disso é que eu não cheguei e você também não. Aí hoje o povo quer que o povo se converta, hoje já sai daqui falando língua, profetizando, vestindo como crente, andando como crente. Não, meu irmão. Você não chegou pronto. Deus teve paciência com você. Deus suportou o teu jeito. Continua tendo. Deus foi te lapidando. E tinha um que, como eu, era uns cascudo lascado. E Deus foi te moldando. Deus foi te suportando. Aí a gente quer que as pessoas cheguem na igreja e já cheguem como crente de 50 anos. Meu irmão, tem o tempo de Deus para a vida de cada um. E quem faz isso não é o homem, é Deus. Igreja não é lugar das pessoas chegarem prontas. Igreja é lugar das pessoas chegarem como estão, a igreja abraçar e Deus trabalhar. Daqui a pouco você vai olhar e dizer, está direito, está direito, está direito, está direito, está direito. Eu vou terminar. Preciso terminar. Eu respeito muito o horário. Eu vou lá para o versículo de número 14. Diz assim, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado que Jesus curava no dia de sábado, disse à multidão. O príncipe dessa sinagoga aqui ficou bravo porque Jesus curou a mulher. Mas quando ele desce a marreta na multidão, Jesus levanta lá da porta e diz, ei, hipócrita, você está falando do sábado, mas no dia de sábado você leva o seu boi para beber água. E pela lei não pode. Pela mesma lei, você também pega o seu jumento e leva para beber água. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Do que te dá lucro, você quebra a lei. Você não deixa de fazer as coisas que te dão lucro no tempo que você quer. Outra coisa que Jesus está dizendo para ele, se o teu negócio é valorizar boi e jumento, o meu negócio é valorizar almas. Igreja missionária não é uma empresa para dar lucro. Alma pode não dar lucro, mas é nossa responsabilidade cuidar delas. Deus não é um caixa eletrônico que tem que nos dar o que nós queremos ao apertarmos uma senha. Eu já ouvi pastor dizer, não investe lá não, porque lá não dá lucro. Está cuidando do boizinho dele. Está cuidando do jumentinho dele. E com muito respeito, para mim, esse tipo de pastor é o próprio jumento. Igreja não está aqui para dar lucro, meu irmão. Igreja está aqui para gerar vidas para o reino de Deus. E nós somos essa igreja, irmãos. Nós temos hoje no Brasil, fora do Brasil, o maior desafio missionário de todos os tempos. Desafio local e desafio internacional. Eu tenho andado pelos lugares que Deus tem me aberto porta. Esse ano eu já fui. Irmão, por favor, eu não tenho... Não é vaidade, não. Porque eu fui pregar nos Estados Unidos para uma igreja de 150 crentes. Quantos crentes tem aqui hoje? Tem muito mais gente aqui do que lá. Aí eu fui na África.
vou contar essa e vou parar. E vou orar. Cheguei na África, né? Status de pregador dos Gideões. Falei, é aqui que eu estou, vou me arrumar. Me colocaram na casa de uma irmã muito gentil, irmã Zéza. Nos tratou muito bem. E aí do sábado para o domingo, ainda no efeito do fuso horário, porque lá tem 4 horas de diferença daqui, eu fui dormir. Demorei um pouco para dormir, orei um pouco, o Espírito Santo deu uma mensagem. Quando eu peguei no sono, eu ouvi bater na porta. Quando bateu, eu fui atender, era o irmão. Eram 5:50 da manhã. Quando eu abri a porta, ele disse, vamos, pastor. Eu disse, vamos para onde, Vaso? Ele disse, para o culto. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Que hora que começa esse culto, querido? Ele disse, começa às 6. Eu disse, 6 da manhã? Sim, senhor. O senhor tem 10 minutos que nós estamos saindo. Meu irmão, eu estava para lá de Marrakech. E eu pensei comigo, estão me provando nesse país. Culto 6 horas da manhã, deve ter Pedro, Tiago e João, não deve ter vindo. Eu cheguei na igreja, o lugar chama-se Acampamento de Deus, em Luanda, África. 6:35 da manhã. Eu tenho uma foto aqui nesse celular. 2.000 pessoas dentro da igreja. O culto deles começa às 6 da manhã e eles vão se intercalando. E muitos deles saem da igreja 8 horas da noite. Oferta? Não precisa falar muito não, meu irmão. Não precisa dar muita palavra não. Você diz, irmãos, o que você trouxe para Deus? E aí alguém começa, eles vêm dançando. Eu fiz questão de filmar isso. Eles vêm dançando da oferta. Dá tudo que tem. Isso é alegria. É. Aqui a gente tem que negociar com o coração do povo. A gente tem que convencer você. Aí, preguei no primeiro culto 7 horas. Deu 9 horas, eu disse, vamos tomar café? Ele disse, não, pastor, não dá tempo não. Nós temos que ir para o Maculuço. Eu disse, onde é que é esse negócio de luço aí? Ele disse, sai logo aqui. Saí, ó. Fui para o tal do Maculuço. Preguei no Maculuço das 11 a 1. Deu 1 hora, diante do Espírito Santo. O irmão deu um sorriso para mim e disse assim, o senhor está com fome? Eu disse, eu estou azul de fome. Ele disse, o senhor pode almoçar um pouquinho depois? Eu disse, por quê? Não, porque nós temos que ir no Gindungo. 2:30 eu cheguei no Gindungo. Acabei de pregar no tal do Gindungo, que eu aprendi lá que o nome Gindungo, na língua africana dele, significa pimenta. E eu preguei no Gindungo, acabei de pregar às 4:30 da tarde. Ele disse assim, pastor, tem uma sopinha que os irmãos fizeram para o senhor, come rapidinho, porque nós temos que voltar, o senhor ainda prega à noite. Preguei 4 cultos no domingo. E o culto deles não é light, que nem o nosso, não gostoso, que eu não estou nem suando a camisa, meu irmão. O negócio lá é pauleira. Quanto mais você grita, desculpa eu falar assim, não é falta de respeito, não, mas quanto mais você grita, mais eles pulam, meu irmão. Eu já que gosto do negócio fervendo, mas era batismo com o Espírito Santo. Eu acabei o culto à noite, irmão, desculpe a minha expressão, eu não vim aqui para ser comediante, mas eu estava chamando Jesus de Genésio. Sabe o que o irmão falou para mim? Ô pastor, da próxima vez que o senhor vier, a gente põe o senhor para pregar mais. Hoje foi só 4 vezes. Os pregadores que vêm aqui, é que o senhor chegou ontem, a gente viu que o senhor estava cansado, mas da próxima vez o senhor vai pregar todos os cultos. Eu disse, o sangue de Jesus me defenda. Sabe qual é o sonho do angolano? Viver o avivamento do Brasil. O sonho de boa parte das nações africanas é conhecer o que Deus faz aqui. Aí o irmão falando comigo, né, em português de Portugal, pastor, quero ir ao Brasil. Eu disse, fazer o quê? Não, avivamento.
Eu disse, sabe que hora começa o nosso culto domingo? Com os sonolentos, 9h30. Certo? E se passar do meio-dia, dá ruim. À noite, culto à noite deles, meu irmão, é 1 hora adorando, 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 adorando. E eles dançam, e eles pulam, e eles gritam, e eles rodam, e eles se abraçam. E eu ali, eu ficava pensando. E nos primeiros dias eu fiquei que nem um 2 de paus. Não vou entrar, não é meu costume. Aí no segundo dia eu já... Terceiro dia eu já estava abraçando aquele povo, que a gente não consegue não se comover com um povo que viveu 29 anos em guerra civil, vendo gente morrendo na porta de casa, mas cada um deles, você olha dentro dos olhos, está vivo o Espírito de Deus dentro deles, e eles dizem, pastor, a guerra acabou porque a igreja orou. Xarabacanta, lamagaçurian. E eu quero terminar essa noite, essa palavra tão simples, dizendo, vamos trazer gente para o lado de dentro, meu irmão. Me perdoe com todo amor, Deus sabe que eu amo essa igreja. Ontem o Osés ligou para mim, e eu pensei que era outra pessoa, e ele falou assim, o senhor tem um compromisso com nós. Eu disse, aonde? Ele disse, não, pastor, pelo amor de Deus, pastor Simão Bileco. Eu disse, não estou sabendo não. Ele, não, pastor, tá mandando e-mail, lá ligando. Eu disse, não estou sabendo, não. Meu irmão, ele está quase voando de mim, lá do outro lado do telefone. Não, só tem que ver. Eu disse, fica tranquilo, querido. Eu vou estar aí amanhã. Porque da primeira vez que eu vim aqui, eu fui tão bem recebido. Eu não vim aqui hoje para você se constranger comigo. Eu vim aqui hoje para você se constranger consigo. Porque eu fiquei envergonhado sábado no aeroporto de vocês aqui. Eu fiz uma escala aqui. E eu sentei, abri meu Facebook. Estou lá vendo as postagens. De repente eu escuto nas minhas costas uma mulher dizendo, eu não acredito em vida após a morte. Eu nem liguei. Aí eu ouvi uma outra, com um vocabulário pequeno, um vocabulário simples, dizendo, pois eu acredito que Jesus me salvou. Eu disse, oxe, mas fiquei quietinho ali. Eu falei, eu quero ver o que vai dar isso. Ela disse, não, eu fui ensinada que não tem vida após a morte, morreu, o inferno é aqui e tal. Eu disse, o inferno não é aqui não. Se você soubesse que era o inferno, você não falava que ele era aqui. Agora, eu posso dizer, e não está falando nesse português não, o português é pequeno. Se tu soubesse o que é o céu, tu aceitava o meu Jesus. E eu disse, uau! E pessoa melhor do que eu fala alto, né? Pessoa mais simples fala alto. Eu não estava nem aí, cheio de doutor, cheio de não sei o que, ela falando. Se você soubesse o tamanho do meu Jesus, tu aceitava ele. Meu irmão, me deu um desejo de ver. Eu pensei que era uma mulher, né? Uma mulher que estava viajando, uma missionária. Me preparei para ver uma mulher com uma Bíblia na mão. Quando eu olhei para trás para ver, era uma mulher com uniforme de limpeza do aeroporto, empurrando o carrinho do aeroporto, dizendo para outra, aceita Jesus, aceita Jesus. Aí o Espírito Santo falou para mim, você veio de avião e não falou para ninguém. Ela vai embora de ônibus, mas cada um que ela passa, ela fala. Você às vezes quer ser um playboyzinho da fé, enfiado nessa potroca desse Facebook, e um monte de gente aqui precisando. Eu tive que usar ela. Ela não tem teologia, ela não fala o português direito, mas ela foi usada por mim aqui. É macalabachurianda lamanai. Não, porque eu estou indo para o grande congresso. Grande coisa! Não, porque eu vou tocar na orquestra sinfônica. Grande coisa! Não, porque eu
faço parte do coral. Grande coisa! Você só está aqui dentro porque Jesus te pôs. E o mesmo que te colocou aqui dentro está te chamando para ir lá fora, trazer mais gente para cá. O nosso negócio não é boi. O nosso negócio não é jumento. O nosso negócio são almas. Almas, almas. Emarachorema. Fique de pé, por favor, senão eu vou exacerbar o horário. Eramanacandorobasai. A figura daquela mulher, com aquele uniforme creme verde, horrível, empurrando aquele carrinho cheio de vassoura, não sai da minha cabeça. Eu tenho feito tão pouco. Eu tenho feito tão pouco. Tem gente que está sentado aí embaixo e nunca pregou nesse microfone, mas fala de Jesus todo dia. Eu preciso fazer mais do que tenho feito. Missões não é brincadeira, irmão. E eu quero orar aqui essa noite por aqueles que querem fazer um pouco mais. Mas antes de orar por você, eu preciso perguntar: tem uma vida para Jesus aqui hoje? Jesus quer você do lado de dentro. Eu não sei o que está te prendendo do lado de fora, mas Jesus está te chamando para perto dele essa noite. Tem uma vida aqui. Não há nenhum resquício de murmuração, mas constatação sim. Geralmente, pela necessidade de organização do culto, dão para pregadores como eu, depois das 9 da noite. Eu não merecia nem estar aqui pregando, então se der 9, 10, eu sou servo. Mas quando um pregador como eu pega o microfone depois das 9, eu vejo várias pessoas, em várias situações, levantando, virando as costas e indo embora. E eu respeito demais aqueles que estão indo embora porque tem horário com a família, porque tem que trabalhar. Mas eu canso de ver a mesma pessoa que na hora da mensagem virou as costas para ir embora. No final do culto eu encontro ela na barraquinha do cachorro quente. No final do culto eu encontro ela fofocando do lado de fora. Que cristianismo é esse? Mas hoje Jesus quer você do lado de dentro. Onde está uma vida para Cristo? Deixa eu orar por você. O que eu faço, pastor? Levanta a tua mão e aceita Ele como Salvador. Se você está afastado da igreja, hoje é dia de você voltar. Eramagashuri andarás. Tem alguém para Jesus hoje aqui? Cadê você? O seu lugar não é do lado de fora. O seu lugar é do lado de dentro. Venha a Cristo hoje. Ele vai endireitar o que está torto. Ele vai impedir Satanás de tocar na sua vida. Ele vai tocar você. Temos alguém para Cristo aqui essa noite? Aleluia. Onde está uma vida para Jesus hoje à noite?
Abra seu coração e venha. Hoje o inspetor é Jesus. E Ele não veio para te barrar do lado de fora, Ele veio para te inserir para dentro. Eu não encerro o apelo, mas eu preciso terminar. Se você ouviu essa palavra tão simples, mas recheada de verdades de Deus, e você é um daqueles que, como eu, que quer fazer muito mais do que tem feito, rapidamente, por favor, saia do seu lugar e me deixe orar por você. Se você é um Gideão essa noite, o Espírito de Deus está aqui. O nosso evangelho não é em sublimidade de palavras. O nosso evangelho é no poder de Deus. Aquela mulher sábado no aeroporto Afonso Pena me ensinou que eu não preciso saber falar bonito. Eu só preciso ter coragem de falar. Eu não preciso falar grego, hebraico, aramaico. Eu não preciso conhecer o original, eu preciso conhecer Jesus. Senhor, o desejo que move o nosso coração essa noite é de fazer mais. Esse congresso não é um congresso comum. Não é a celebração de um dos abençoados departamentos desta igreja. Esse congresso é congresso de mobilização missionária. Mais do que o nosso dinheiro, nós queremos te dar a nós mesmos. Há tantas pessoas precisando ouvir uma palavra, Senhor. Tem tanta gente precisando de uma oração, mas está lá fora, nas drogas, no mundo, no pecado. Era manacante, era machurianda, era bagala, manai. As nossas lágrimas essa noite são o símbolo do nosso desejo de fazer mais. Usa-nos, Deus, usa-nos com o teu poder, enche-nos da tua autoridade, enche-nos do Espírito Santo, dá-nos sabedoria, coloca a tua unção na nossa vida. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Oh, Nemanamashuri Kandarabasuri Kandarabashuri Andarabagai. Emanara Kandorobasui Anderebakanda Lamanai. Dá-nos sensibilidade espiritual, Senhor. Que o clamor das almas nos incomode. Que a angústia por salvação nos incomode. Levanta um exército aqui essa noite. Hoje eu não vou sair daqui confortável, com a minha autoestima elevada. Hoje eu vou sair daqui incomodado para fazer mais. É a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Se você puder, se isso não atrapalhar o teu culto, quebre o protocolo. Uma irmã, dirija-se a uma irmã. Um irmão, dirija-se a um irmão, excetuando-se marido e mulher. Mas dê um abraço nesta pessoa e diga: Deus vai te usar para fazer mais. Dê um abraço afetuoso, fraterno, e diga: Deus vai te usar para fazer mais. Tem gente saindo daqui incendiado por Deus esta noite.